Olá, amigos, então vamos para mais uma aulinha de resolução da prova do Enem 2018. Dessa vez nós vamos resolver a questão 166 da prova amarela. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. E se o tiro for dado por meio de uma equação de uma reta, cada ponto diferente de origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: o A04, o B44, o C40, o D22 e o E02. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria uma maior pontuação? Para ver pontuação, ele deve passar por esses pontos aqui, né? Então, cada ponto tem uma determinada pontuação. Se esse ponto for atingido por uma reta, ele vale 1, e se ele for atingido por uma circunferência, ele vale 2. Mas nós temos que saber que ele deve passar pela origem. Se ele não passar por esse ponto 00, não vale, ele não ganha ponto nenhum. Então, só para salientar, né? Se ela vem de uma circunferência, vale 2 pontos, e se ela vem de uma reta, vale 1 ponto. Então, a primeira equação, x igual a 0, é essa aqui que passa por todo o eixo y, né? X igual a 0. Evidentemente, quando ela passa pelo ponto E, ela faz 1 ponto. Quando ela passa pelo ponto A, ela faz 1 ponto, já que deriva de uma reta. Outra coisa, passou pelo 0, então essa está valendo. Então, nesse caso, como ela passou por 2 pontos, nós temos aqui validando 2 pontos para essa equação de reta aqui. Agora, nessa segunda situação, onde y é igual a 0, é essa reta que passa aqui nesse eixo coordenado. Então, como a gente sabe que ela só passou por C, ela vai receber 1 ponto aqui. Ok, agora vejam só, nós temos 3 equações e as 3 são de circunferência. Equação de circunferência é sempre assim, ó: x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a r ao quadrado. Vejam que na equação C, nós não temos o x do centro aqui, porque só temos o x. E também não temos o y do centro. Isso significa que o x do centro e o y do centro é 0 e 0. Então, as coordenadas do centro dessa circunferência aqui é 0 e 0. E o nosso raio será 4. Por quê? Porque esse 16 é igual a r ao quadrado. Se eu extrair a raiz de 16, eu vou ter o raio, que é 4. Bom, gente, evidentemente, essa equação C, que é uma equação de circunferência, ela tem que ter centro aqui na origem e ter raio 4, ou seja, ela tem que atingir esses pontos aqui, ó, toda essa extensão de pontos. Então, ela atingirá o ponto 4, né, o ponto A ali, e o ponto C. Então, nós teremos aqui 4 pontos. Porém, ela não passou pela origem e é necessário passar pela origem. Logo, nessa alternativa C, não recebeu ponto nenhum. Vejam que na alternativa D, nós temos x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Aqui, vejam que nós não temos o x do centro, tá, gente? Então, o nosso x do centro é 0. Mas nós temos o nosso y do centro, que é 2. Então, na alternativa D, o nosso centro é 0 e 2. E o nosso r ao quadrado é igual a 4. Logo, o nosso raio vai ser 2. Então, voltando para cá, o nosso centro é 0 e 2. Vejam que 0 é o x e 2 é o y. Então, o nosso centro estaria aqui no ponto E. Agora, nós sabemos que o raio é 2. Então, se o raio é 2, nós temos essa circunferência verde aqui, ó. Daqui até aqui, nós temos 2 unidades. Daqui para cá, 2. Nesse caso, ela passa por 2 pontos, pelo ponto A e pelo ponto D e pela origem. Então, essa aqui está validada. Então, aqui nós já temos 2 pontos válidos para o ponto A, mais 2 para o ponto D. Logo, nessa circunferência, nós temos um total de 4 pontos. Por enquanto, a letra D está vencendo. Agora, observem a letra E. Nesse caso aqui, nós temos que o x do centro é 2 e o y do centro é 2. Então, o nosso centro é 2 e 2. O nosso r ao quadrado é igual a 8. Então, nós vamos extrair a raiz de 8, evidentemente. E aí, nós vamos fatorar e o raio vai ser 2 raiz de 2. Bem, obviamente, 1 raio, 2 raiz de 2, nós devemos pensar da seguinte maneira. Ó. Já temos aqui, então, o centro 2 de 2,
que seria esse ponto D, né? O ponto 2 e 2, então o nosso ponto D seria o nosso centro dessa nova circunferência. E o nosso raio, gente, o nosso raio nós temos que calcular assim, ó. Um quadrado de lado 2, como esse aqui, por exemplo, ó, tá? Ele terá diagonal igual a L raiz de 2. Então, se lado é 2, então a diagonal vai ser L raiz de 2, ou seja, 2 raiz de 2. Gente, 2 raiz de 2 é exatamente o nosso raio. Então, a distância do ponto D até aqui vai ser o nosso raio. Então, a circunferência vai passar por B, por C, porque aqui a gente também tem, ó, mais uma passagem por um ponto 2 raiz de 2. E aqui passou pela origem, está validando e passou pelo ponto A. Ou seja, nós temos aqui, ó, 3 pontos que ela passa, para cada ponto ela ganha 2 pontos, né? Então nós temos aqui 2 para o ponto A, 2 para o B e mais 2 para o C. Então ela ganhou 6 pontos e validou porque ela passou pela origem também, tá? Aqui parece que não está encostando, mas ela está. Então nós temos nesse caso aqui 6 pontos para a alternativa E. Vejam que essa alternativa E aqui é que mais recebeu pontuação. Então a resposta aqui da questão 166 da prova amarela é a letra E. Lembrando que ela também é 138 da azul, 141 da cinza e 148 da prova rosa. Então tá, gente, vamos ficando por aqui e até a próxima aula de resolução. Grande abraço.